Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos hoje aprender, conforme o título desse vídeo, o que é o Gamma Flip, né? Tanto o positivo quanto o negativo, e também o Delta Flip, porque que ele é, essas três coisas são tão importantes dentro da análise institucional, quando a gente começa também a analisar a questão das opções e como que os traders de grandes fundos de investimento, bem como o market maker, ele precisa fazer ajustes quando o mercado usa esses níveis, né, como aumentando assim, né, a volatilidade do ativo subjacente. Desde já eu peço que você deixe aí o seu like, para mim é muito importante, e deixe aí também nos comentários, tá? Se você está gostando aí dos vídeos que eu estou fazendo a respeito desses conceitos, né, de opções que eu adicionei dentro do meu operacional aí institucional de SMC, né, juntamente de Wyckoff e Fibonacci também. Então, esse que você está vendo aí na tela, ele é meu indicador, né, de Gamma Levels. Eu estou usando aqui na Nasdaq Futuros, né? Aqui eu estou usando o CFD da Active Trades, que replica o MNQ Futuros sem atraso. Mas esse indicador ele também tem pro o S100, né, CFD. Tem uma pequena diferença aí de uma média de 40 e poucos pontos e também tem disponível, tá? Tem na descrição desse vídeo o link do grupo e dentro do grupo tem uma aba só do código desse indicador que eu mando todos os dias a atualização para quem está usando eles aí. Então vamos aprender o que é o Gamma Flip positivo e o que é o Gamma Flip negativo e como que isso afeta a gente que opera aí intraday na Nasdaq, né? Então o Gamma Flip ele ocorre quando uma opção ela muda. Deixa eu até trazer aqui para vocês entenderem, ó. O Gamma Flip ocorre quando uma opção muda de fora do dinheiro OTM para dentro do dinheiro ITM e vice-versa. Isso ocorre, né, porque o preço do ativo sempre ele cruza esse strike de preço. Conforme você pode ver aqui nesse estudo, o Gamma Flip positivo vai acontecer no 20.250, tá? Aí você tem o Gamma Flip negativo no 19.750. Por que isso importa? Então, quando uma opção ela está OTM, tem baixo delta, que é a sensibilidade ao movimento do preço e do ativo subjacente. Então, quando ela se torna ITM, o delta ele aumenta rapidamente, afetando diretamente o hedge dos market makers. E isso para nós é fundamental no quesito volatilidade, que é o que importa. Então, temos aqui um exemplo. Imagina uma opção de compra cara com strike no 50. Se o preço da ação está em 49, a opção é OTM, tem um delta baixo. Quando o preço da ação sobe para 51, a opção se torna ITM e o delta aumenta rapidamente, por exemplo, para 0,7. Impacto no mercado. Quando muitas opções estão próximas do strike, o gama, a sensibilidade do delta, fica alto. Um gama flip pode causar grandes movimentos no preço do ativo subjacente, pois os market makers precisam ajustar suas posições rapidamente. Observe aqui que várias vezes o mercado tentou ficar em gama positivo e não conseguiu, né? São ajustes que o mercado ele vem fazendo. No primeiro momento, as zonas de gama flip, tanto positivo como negativo, bem como as zonas de delta, elas servem como zonas de oferta e zonas de demanda, né? Ou se você operar análise técnica, elas funcionam aí como suportes e resistências, muito bem por sinal. Porém, quando o mercado ele rompe isso com um determinado força, o mercado então ele flipa, passando do negativo para o positivo, e isso aumenta a volatilidade do mercado, né? Um ponto importante a ser analisado aqui é que, uma vez que o mercado ele rompa essa região aqui, né, com força compradora, isso acelera ainda mais o movimento, porque o market maker ele precisa comprar ações e quem está também operando opções precisa comprar ações para redear o seu preço.
então acelera cada vez mais o movimento. Isso vai evitar você, que opera day trade aí todos os dias, de tentar vender o ativo em qualquer região, só porque ele fez um pullback ou se ele fez um outro ajuste, por exemplo, aqui no Delta, no 20,350. Às vezes eles usam essa região só para fazer um pequeno pullback e continuar o movimento de alta. Quando você está com o gama positivo, você não opera vendido, exceto em grandes pontos, como o 20.500 no call, por exemplo, ou lá no Open Interest, no 20.600. Você não opera isso, certo? Você não vai operar vendido com um grande volume ao passo que o mercado flipa positivo. Não faça isso. Da mesma forma, quando o mercado flipa para o negativo, ou quando o delta flipa, você também não faz isso. Veja como o ativo ele abre forte aqui, porque o mercado flipou a zona. Então veja como o mercado acelera rápido. A gente está olhando no 15 minutos. No 1 minuto já aconteceu até trade aqui, ó. No 1 minuto, assim que o mercado flipou para o negativo, vendeu. Olha só a venda que aconteceu aqui, ó, dentro desse Fair Value Gap aqui. Opa, dentro desse Fair Value Gap aqui, a gente já teve uma venda. Já pagou pelo menos uns 2, 3 para 1 aqui, ó. 4 para 1. 4 para 1, gente. Veja como é importante você aprender esse tipo de coisa, certo? E o que é o Delta Flip? Uma definição simples dele é quando ocorre o delta de uma opção muda drasticamente, como foi esse exemplo, geralmente é devido a grandes movimentações do preço do ativo subjacente. Então, o delta ele indica quando o preço da opção deve mudar para cada $1 de variação no preço do ativo subjacente. Quando o delta muda rapidamente, os traders e o market maker eles precisam ajustar suas estratégias de hedge. Então, agora ele dá um outro exemplo aqui. Uma opção de venda put com strike a $100 tem um delta inicial de 0,4. Se o preço da ação cai rapidamente para 95, o delta pode flipar para menos 0,8. Isso significa que o trader precisa vender mais ações para manter o hedge equilibrado. Então veja que é um efeito cascata que acontece. O mercado flipou com força, o market maker e os traders que operam opções têm que vender ações para poder hedgear e se proteger. Então grandes mudanças no delta podem levar a movimentos exacerbados no preço do ativo subjacente, especialmente quando muitos traders ajustam suas posições simultaneamente, que é aquele deslocamento muito rápido que acontece. A importância no day trade. Como os gammas flips e os delta flips afetam as opções e as ações. Então, a volatilidade aumenta, conforme eu já falei. Liquidez reduzida, tá? Então, eles podem ampliar os spreads bid-ask para compensar o risco adicional e as oportunidades de trade, né? Então, a gente tem que monitorar. Um ponto importante é o papel do market maker. A gente quer sempre estar vendo o movimento do market maker e como que isso pode nos ajudar a pegar trades como esse que aconteceu aqui na abertura já. Então o market maker ele ajusta sua posição no ativo para neutralizar o risco associado às opções. Se o delta de uma opção aumenta, ele precisa comprar mais ações para manter o hedge. Então, por isso que o market maker ele monitora constantemente o gama e o delta para evitar a exposição excessiva. Tá? Então aqui ele dá algumas estratégias, né? Então, sempre deixar ordens limitadas, enfim, né? Quando rompe, né? Você pode deixar já uma ordem de sell stop. Isso aqui é algo que a gente pode falar num futuro breve a respeito de estratégias, né? Mas você pode usar as minhas estratégias de Smart Money usando também esses conceitos. Isso é muito válido, gente. É só você, por exemplo, pegar aqui essa região aqui, ó. Você está dentro de uma zona de Fibonacci, né? O mercado está numa zona de desconto. Isso é muito bom, né? Tá fazendo um pivôzinho de alta aqui, 1, 2, 3 de compra no 15 minutos. Né? O mercado flipando de volta aqui pro delta positivo, isso fica muito bom, né? Mesma coisa se o mercado voltar aqui num Open Interest de put no 19.900, você sabe que você tem um Fair Value Gap aqui. Então eu tenho estratégias que ensinam a respeito de Fair Value Gap. E esse é apenas um dos meus indicadores. Né? Eu tenho ainda os meus indicadores do MT4 que ajudam você na tomada de decisão. Então esse foi um breve vídeo a respeito do que é o Gamma Flip positivo e negativo.
Por que que eles são importantes? Da mesma forma que você está no Gamma Flip positivo, quando você está no Gamma Flip negativo, você não vai procurar por compras, né? O mercado vem aqui no fundo, rompe, você não vai tentar comprar, você vai continuar vendendo, porque o mercado está acelerando a queda. E lembre-se, no primeiro momento, 1, 2, 3 toques, o mercado usa isso como suporte e resistência. Entrou volume, e isso você só vai saber com o indicador, você vai operar a favor do movimento, porque o gama fica positivo. Beleza? Entra no grupo, tira suas dúvidas, deixa aí nos comentários ver se isso te interessa. E muito obrigado por você estar acompanhando aí os vídeos, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.